O pedreiro milionário entrou na loja de luxo com passos silenciosos, ainda usando as roupas de obra que traziam poeira, manchas e sinais do trabalho pesado. O contraste entre ele e o ambiente brilhante, perfumado e imaculado foi tão imediato que até o ar pareceu parar por alguns segundos. A loja estava localizada no coração da zona mais nobre da cidade, em uma avenida onde carros importados desfilavam como se participassem de um desfile perpétuo de riqueza. As vitrines externas eram verdadeiras obras de arte. Iluminação calculada, bolsas de couro italiano descansando sobre pedestais de mármore branco. Relógios suíços brilhando sob feixes de luz dourada. Tudo ali foi projetado para comunicar uma única mensagem. Este lugar não é para qualquer um. Ele atravessou a porta de vidro transparente, que se abriu automaticamente com um som discreto, quase reverencial. O piso de mármore polido refletia as luzes embutidas no teto como se fosse um espelho líquido. O ambiente cheirava a couro caro, madeira nobre e uma fragrância exclusiva que provavelmente custava mais do que um salário mínimo por frasco. Havia música clássica tocando em volume baixíssimo, apenas o suficiente para preencher o silêncio sem perturbar a atmosfera de sofisticação controlada. O pedreiro milionário parou por um instante logo após a entrada, seus olhos percorrendo as prateleiras de vidro, as vitrines internas iluminadas. Os móveis, minimalistas, que pareciam ter sido arrancados de uma revista de design europeu. Ele respirou fundo, sentindo o peso do olhar coletivo que já começava a se formar ao seu redor. 3 clientes estavam na loja naquele momento. Uma mulher de meia-idade, vestida com um terno branco imaculado e óculos de sol Chanel presos nos cabelos loiros perfeitamente escovados, segurava uma bolsa pequena de crocodilo, enquanto conversava baixinho com uma vendedora. Ao lado de uma vitrine de relógios, um homem de terno cinza escuro e sapatos brilhantes demais observava um Rolex, com expressão de quem avaliava um investimento. E próximo à entrada, uma jovem elegante, usando vestido de seda azul marinho e saltos agulha, folheava um catálogo de joias sem pressa alguma. Quando o pedreiro milionário deu mais 2 passos para dentro da loja, a mulher de branco foi a primeira a percebê-lo. Seus olhos se ergueram, pousaram nele por um segundo e, imediatamente, seu rosto se contraiu em uma expressão que misturava surpresa e desconforto. Ela estreitou os olhos, virou levemente a cabeça na direção da vendedora ao seu lado e murmurou algo que ele não conseguiu ouvir, mas cujo tom foi perfeitamente compreensível. A vendedora, uma mulher jovem de cabelos presos num coque impecável, vestindo blazer preto e saia lápis, olhou na direção indicada. Seu sorriso profissional vacilou. Ela piscou 2 vezes, como se tentasse processar a visão inesperada daquele homem de roupas sujas, botas pesadas e mãos calejadas caminhando entre as vitrines de luxo. O homem de terno cinza também ergueu os olhos. Ele parou de observar o relógio, virou-se lentamente e fixou o olhar no pedreiro milionário. Não disse nada, mas seu senho franzido e o leve recuo de seu corpo foram claros. Ele afastou-se da vitrine, como se a proximidade daquele intruso pudesse contaminar algo. A jovem de vestido azul foi a última a notar. Ela levantou os olhos do catálogo, viu o pedreiro milionário e imediatamente fechou o material com um movimento seco. Seus lábios se apertaram numa linha fina. Ela trocou um olhar rápido com a mulher de branco, que já a observava com uma sobrancelha erguida, como se compartilhassem um segredo óbvio e incômodo. O pedreiro milionário sentiu tudo isso, cada olhar, cada franzir de testa, cada movimento de recuo. Ele conhecia bem aquela linguagem corporal. Já a tinha visto dezenas de vezes ao longo da vida, mas desta vez ele estava ali com um propósito. E nada do que vissem ou pensassem sobre ele mudaria isso. Ele caminhou devagar em direção a uma vitrine de bolsas. Suas botas fizeram um som discreto contra o mármore, mas que ecoou como um trovão naquele templo de silêncio. Cada passo parecia alertar a loja inteira de que algo estava fora de lugar. Outra vendedora, mais velha, de cabelos grisalhos presos com elegância e usando um tailleur bege, surgiu da área dos fundos. Ela trazia na mão um tablet e uma expressão serena, até que seus olhos pousaram no pedreiro milionário. Ela parou no meio do caminho. Sua postura enrijeceu. O tablet foi abaixado lentamente, e ela trocou um olhar com a vendedora mais jovem,
que já parecia estar em estado de alerta. Ninguém disse nada ainda, mas o ar estava denso, pesado, carregado de julgamento silencioso. O pedreiro milionário parou diante da vitrine de bolsas. Ali, repousando sobre um suporte acolchoado de veludo vermelho, estava uma bolsa de couro legítimo, costurada à mão, com fivelas douradas e um design que gritava exclusividade. A etiqueta ao lado indicava um preço que faria a maioria das pessoas engasgar: R$ 45.000. Ele inclinou a cabeça levemente, observando os detalhes da peça. A textura do couro, as costuras perfeitas, o brilho sutil do metal. Ele não tocou em nada, apenas observou, com a mesma calma de sempre. Foi então que a vendedora mais jovem se aproximou. Não diretamente. Ela ficou a alguns metros de distância, parada ao lado de outra vitrine, mas com os olhos fixos nele. Não era um olhar de atendimento, era vigilância. A mulher de branco se afastou ainda mais, levando sua bolsa de crocodilo consigo e lançando olhares de desaprovação evidentes na direção do pedreiro milionário. Ela cochichou algo novamente com a vendedora que a atendia, e ambas riram baixinho, um riso contido, mas cruel. O homem de terno cinza saiu da loja sem dizer uma palavra. Apenas pegou seu celular, lançou um último olhar de desdém e atravessou a porta, que se fechou atrás dele com um suspiro mecânico. Agora, a tensão era palpável. A jovem de vestido azul fingiu voltar ao catálogo, mas seus olhos se desviavam constantemente para o pedreiro milionário. A vendedora mais velha se posicionou perto do balcão, de braços cruzados, observando. O pedreiro milionário sentiu tudo: o peso dos olhares, a desconfiança, o desprezo disfarçado de cautela. Mas ele não se moveu, não falou, não se justificou. Apenas continuou olhando para a bolsa, como se estivesse em um museu, apreciando uma obra de arte que tinha todo o direito de admirar. E foi nesse silêncio tenso, nesse momento suspenso entre o julgamento e a contenção, que algo começou a se formar. Uma tempestade invisível. Um confronto inevitável. Porque por mais que ele permanecesse calmo, por mais que não fizesse nada além de existir naquele espaço, sua simples presença era vista como uma afronta. E em lugares assim, isso nunca fica sem consequências. O pedreiro milionário continuou parado diante da vitrine, seus olhos percorrendo lentamente cada detalhe da bolsa exposta. Ele não tocou no vidro. Não fez nenhum movimento brusco. Apenas observava, com a mesma expressão serena que trouxera desde a entrada. Mas aquela serenidade, naquele contexto, parecia desafiar cada regra não escrita daquele ambiente. A vendedora mais jovem deu mais 2 passos na direção dele. Seus saltos finos bateram contra o mármore com um ritmo calculado, anunciando sua aproximação. Ela parou a menos de 3 metros, mantendo uma distância que comunicava tanto vigilância quanto desconforto. Seus braços cruzaram-se na frente do corpo, e ela inclinou levemente a cabeça, como se avaliasse a situação. Posso ajudá-lo? A pergunta veio seca, sem calor. Não era uma oferta de assistência, era um questionamento velado. O que você está fazendo aqui? O pedreiro milionário virou a cabeça lentamente na direção dela. Seus olhos encontraram os dela por um breve instante. Ele não respondeu imediatamente. Apenas observou o rosto tenso da vendedora, o sorriso forçado que não alcançava seus olhos, a postura defensiva que gritava desconfiança. Estou olhando, respondeu ele, com voz calma e baixa. A vendedora piscou, como se não esperasse que ele falasse de forma tão simples. Ela esperava algo mais, talvez nervosismo, talvez uma justificativa, mas ele não deu nada além de uma resposta direta. Olhando, ela repetiu, com um tom que transformava a palavra em algo quase acusatório. Entendo, mas essas peças são extremamente exclusivas. Talvez haja algo mais adequado em outra loja. O pedreiro milionário não reagiu. Ele apenas voltou os olhos para a bolsa na vitrine, ignorando a sugestão não tão sutil de que ele deveria procurar outro lugar. Sua mão direita descansava ao lado do corpo, ainda manchada de cimento seco entre os dedos. Ele não tentou escondê-la. A mulher de branco, que ainda estava na loja, observava tudo de longe. Ela tinha parado de fingir que examinava produtos e agora
estava visivelmente focada na cena que se desenrolava. Seus lábios se curvaram em um sorriso de satisfação contida, como se assistisse a um espetáculo esperado. A vendedora mais velha, que permanecia próxima ao balcão, trocou um olhar com a mais jovem. Ela fez um gesto discreto com a cabeça, um sinal silencioso que dizia: "Fique de olho nele." O pedreiro milionário sentiu o peso daquele gesto. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Já tinha vivido isso antes, em contextos diferentes, mas sempre com a mesma essência. Era tratado como uma ameaça pelo simples fato de não se parecer com o tipo de pessoa que pertencia àquele espaço. Ele deu mais alguns passos, movendo-se lentamente em direção a outra vitrine, desta vez exibindo relógios. Havia ali peças que custavam o equivalente a um carro importado. Um Patek Philippe descansava sobre um suporte giratório, suas engrenagens expostas através do mostrador de safira. Ao lado, um Audemars Piguet brilhava com uma presença quase arrogante. A vendedora mais jovem o seguiu. Não de forma óbvia, mas sempre mantendo aquela distância calculada, como uma sombra vigilante. Ela não tirava os olhos dele. A jovem de vestido azul, que ainda fingia ler o catálogo, fechou-o definitivamente e saiu da loja com passos apressados. Antes de atravessar a porta, ela lançou um último olhar de reprovação na direção do pedreiro milionário, como se sua presença tivesse arruinado sua experiência de compras. Agora havia apenas 3 pessoas na loja além dele. A mulher de branco, que observava tudo com interesse mórbido, e as 2 vendedoras, que pareciam estar entrando em estado de alerta crescente. O pedreiro milionário parou diante da vitrine de relógios. Ele inclinou levemente o corpo, aproximando o rosto do vidro para ver melhor os detalhes do Patek Philippe. A luz embutida na vitrine refletia em seus olhos cansados. Olhos que carregavam anos de trabalho sob o sol, de madrugadas começadas antes do amanhecer, de mãos que ergueram paredes e moldaram concreto. "Esse relógio", disse a vendedora mais jovem, com um tom que misturava condescendência e impaciência, "custa R$230 mil." Ela deixou o número pairar no ar, como se fosse uma barreira invisível, um lembrete de que ele estava em um lugar onde não podia pagar por nada. O pedreiro milionário não se virou. Não reagiu. Apenas continuou olhando o relógio, seus olhos seguindo o movimento quase imperceptível do ponteiro de segundos. A vendedora mais velha se aproximou, agora caminhando com passos decididos. Ela se posicionou ao lado da mais jovem, formando uma espécie de barreira humana entre o pedreiro milionário e o restante da loja. "Senhor", começou ela com uma voz que tentava soar profissional, mas que estava carregada de frieza. "Nossos produtos são de altíssimo valor. Exigimos que nossos clientes tenham um perfil compatível com o padrão da loja. Talvez o senhor tenha se confundido ao entrar aqui." Perfil compatível. As palavras ecoaram na mente do pedreiro milionário. Ele conhecia bem esse eufemismo. Significava: "Você não se parece com alguém que pode pagar por isso, então não deveria estar aqui." Ele finalmente se virou, encarando as 2 vendedoras. Seu rosto permanecia sereno, mas havia algo em seus olhos, uma profundidade, uma tristeza silenciosa, que revelava o quanto aquelas palavras pesavam. "Eu não me confundi", disse ele, com a mesma calma inabalável. A mulher de branco soltou uma risada abafada, cobrindo a boca com a mão enluvada. Ela estava claramente se divertindo com a situação. A vendedora mais jovem deu mais um passo à frente, agora visivelmente irritada. "Senhor, o senhor está sujo. Está deixando poeira no chão. Isso é uma loja de luxo, não um depósito de materiais de construção. Se não tem intenção real de comprar nada, peço que se retire." O tom tinha mudado. Não havia mais nem o verniz de educação. Era uma exigência direta. O pedreiro milionário olhou para baixo, para suas botas. De fato, havia algumas marcas leves de poeira no mármore polido onde ele tinha caminhado. Ele olhou para suas mãos, ainda sujas do trabalho. Olhou para suas roupas, manchadas e gastas. Mas ele não se mexeu. "Eu vim comprar um presente", disse ele finalmente. A vendedora mais velha suspirou, visivelmente exasperada. "Um presente", repetiu ela,
com descrença evidente na voz. Senhor, o item mais barato desta loja custa R$ 8.000. O senhor tem noção disso? Ele não respondeu. Apenas continuou olhando para ela, com aquela expressão que não revelava raiva, nem vergonha, nem medo. Apenas uma quietude profunda, quase melancólica. A mulher de branco se aproximou, incapaz de resistir à oportunidade de participar do espetáculo. Moça, acho melhor chamar a segurança. Esse tipo de pessoa não deveria estar aqui. Ele claramente não tem condições de comprar nada e está incomodando os clientes de verdade. O pedreiro milionário virou os olhos na direção dela. Por um breve momento, seus olhares se encontraram. Ele viu o desdém, o julgamento, a certeza absoluta de que ela sabia exatamente quem ele era, baseada apenas em suas roupas. E ela viu nada. Apenas um homem cansado, de pé em um lugar onde não era bem-vindo. A vendedora mais jovem pegou um telefone interno no balcão. Vou ter que pedir ao senhor que se retire, disse ela, agora com voz firme e autoritária. Se não sair por bem, vou chamar a segurança do shopping para escoltá-lo para fora. O pedreiro milionário permaneceu imóvel. Seu coração batia mais rápido agora, mas nada em seu rosto revelava isso. Ele tinha vindo até ali com um propósito, mas estava começando a perceber que, antes de alcançá-lo, teria que atravessar uma muralha de preconceito que não estava disposta a ceder. E essa muralha estava prestes a fechar-se completamente ao seu redor. A vendedora mais jovem segurava o telefone interno com firmeza, seus dedos pairando sobre os botões, esperando apenas a confirmação final de que precisaria acionar a segurança. Seus olhos permaneciam fixos no pedreiro milionário, que continuava parado no mesmo lugar, sem se mover, sem falar, apenas existindo naquele espaço que claramente não o queria ali. A mulher de branco tinha se aproximado ainda mais, como se fosse uma espectadora privilegiada de um drama que ela própria ajudava a construir. Seus braços estavam cruzados sobre o peito, a bolsa de crocodilo pendurada no braço esquerdo. E um sorriso de satisfação mal disfarçado brincava em seus lábios pintados de vermelho escuro. Ela estava desfrutando daquilo. Cada segundo da humilhação do pedreiro milionário era para ela uma confirmação de que o mundo ainda funcionava da forma que deveria. Cada um no seu lugar. A vendedora mais velha deu um passo à frente, posicionando-se de forma a bloquear sutilmente o caminho do pedreiro milionário caso ele tentasse se mover em direção a outra vitrine. Sua expressão era uma máscara de profissionalismo frio, mas seus olhos revelavam irritação crescente. Senhor, disse ela, elevando levemente o tom de voz. Não vou repetir. Esta é uma loja de artigos de luxo, com clientela selecionada. O senhor não tem o perfil adequado para estar aqui. Peço, pela última vez, que se retire. O pedreiro milionário respirou fundo. Seus ombros subiram e desceram devagar, como se ele estivesse absorvendo o impacto daquelas palavras, deixando-as penetrarem fundo antes de decidir como responder. Ele olhou ao redor da loja. As vitrines impecáveis, os lustres de cristal, o chão de mármore que refletia tudo como um espelho, a música clássica que continuava tocando baixinho, indiferente ao conflito humano que se desenrolava. Eu preciso comprar um presente, repetiu ele, com voz ainda mais baixa, quase como se falasse consigo mesmo. Para alguém muito importante. A vendedora mais jovem revirou os olhos, um gesto deliberadamente visível que foi acompanhado por um suspiro de impaciência. Senhor, o senhor está repetindo a mesma coisa. Já explicamos que esta loja não é para qualquer pessoa. Se quer comprar um presente, existem lojas populares no primeiro andar do shopping. Lá o senhor vai encontrar coisas mais acessíveis. A palavra acessíveis foi dita com um tom particular, carregado de condescendência. Não era apenas uma sugestão prática. Era um lembrete de classe, um demarcador social. O pedreiro milionário sentiu algo apertar em seu peito. Não era raiva. Era uma tristeza antiga, um cansaço emocional que vinha de décadas de ser visto dessa forma. De ser reduzido às suas roupas, às suas mãos calejadas, ao cheiro de cimento que às vezes não saía nem com 3 banhos. Ele tinha construído prédios, tinha erguido casas, tinha moldado o concreto que formava a estrutura de shoppings como aquele, e, ironicamente, agora estava sendo expulso de um deles.
A mulher de branco não conseguiu conter-se mais. Pelo amor de Deus, moças! Chamem logo a segurança! Isso já passou dos limites. Ele está claramente se fazendo de desentendido. Ninguém entra numa loja assim por engano. Ele deve estar aqui para fazer alguma coisa errada. As palavras caíram como uma bomba. Alguma coisa errada. A acusação implícita era clara. Ele era visto não apenas como alguém fora de lugar, mas como uma ameaça potencial. O pedreiro milionário virou-se lentamente para a mulher de branco. Seus olhos encontraram os dela, e pela primeira vez, algo mudou em sua expressão. Não era raiva, não era indignação, era uma profunda decepção. O tipo de decepção que vem quando você percebe que as pessoas são exatamente o que você temia que fossem. A senhora não me conhece, disse ele, com uma calma que contrastava com a agressividade da acusação. E não preciso conhecer, retrucou ela, erguendo o queixo. Sei exatamente o que estou vendo. Um homem sujo, mal vestido, invadindo um espaço que não é para ele. Se tivesse um pingo de decência, já teria saído por conta própria. A vendedora mais jovem finalmente apertou um botão no telefone interno. Segurança? Aqui é a Boutique Lelite. Temos uma situação. Preciso que venham até aqui, por favor. Ela desligou e olhou para o pedreiro milionário com uma expressão que misturava triunfo e alívio. Agora era apenas uma questão de tempo. A vendedora mais velha cruzou os braços, assumindo uma postura que indicava que a decisão estava tomada e não haveria volta. O pedreiro milionário permaneceu parado. Ele podia sentir o peso do momento, a inevitabilidade do que estava prestes a acontecer. Podia simplesmente sair. Podia poupar a si mesmo da humilhação que viria a seguir, mas algo dentro dele se recusava a se mover. Talvez fosse orgulho, talvez fosse teimosia, ou talvez fosse apenas a necessidade de provar, para si mesmo, mais do que para qualquer outra pessoa, que ele tinha o direito de estar ali. Porque ele tinha. Ele tinha mais direito do que qualquer uma daquelas pessoas imaginava. 2 seguranças apareceram na entrada da loja. Eram homens grandes, uniformizados, com expressões sérias e profissionais. Eles pararam por um momento avaliando a situação antes de caminhar em direção ao grupo. Qual é o problema? Perguntou o segurança mais alto, um homem de ombros largos e voz grave. A vendedora mais jovem apontou para o pedreiro milionário. Esse homem está recusando-se a sair da loja. Pedimos várias vezes de forma educada, mas ele insiste em permanecer. Está incomodando nossos clientes e causando uma situação desconfortável. O segurança olhou para o pedreiro milionário, avaliando-o de cima a baixo. Suas roupas sujas, suas botas pesadas, suas mãos manchadas. E então olhou para a loja ao redor. O luxo, a sofisticação, a exclusividade. A discrepância era óbvia. Senhor, disse o segurança tentando manter um tom neutro. Preciso que o senhor me acompanhe até a saída. O pedreiro milionário olhou para ele, olhou para os seguranças, olhou para as vendedoras, olhou para a mulher de branco, que observava tudo com satisfação evidente. E então, pela primeira vez desde que entrara na loja, ele falou com um volume ligeiramente mais alto. Eu não fiz nada de errado. A frase era simples, direta, verdadeira. Mas não importava. Senhor, eu não quero ter que usar a força, disse o segurança, dando um passo à frente. Mas se o senhor não colaborar, vou ter que escoltá-lo de forma menos amigável. A vendedora mais velha assentiu, como se aquilo fosse a conclusão natural de tudo. Ele estava perturbando nossos clientes, olhando as vitrines de forma suspeita. Quando pedimos que saísse, recusou-se. Fizemos o que podíamos. De forma suspeita. Mais uma acusação. Mais uma camada de humilhação. O pedreiro milionário sentiu algo quebrar dentro dele. Não era sua compostura, não era sua calma, era algo mais profundo. Uma última esperança de que, talvez, as pessoas pudessem ver além das aparências, de que pudessem tratá-lo com dignidade básica, independentemente de como ele estava vestido. Mas essa esperança tinha sido esmagada. Ele olhou mais uma vez para a vitrine onde estava a bolsa que tinha chamado sua atenção inicialmente. 45 mil reais. Ele tinha muito mais do que isso em sua conta bancária.
Tinha o suficiente para comprar toda a loja se quisesse. Mas eles nunca saberiam disso, porque nunca lhe deram a chance de mostrar. O segurança estendeu a mão em direção ao braço do pedreiro milionário, preparando-se para escoltá-lo fisicamente. E foi nesse momento, nesse instante de tensão absoluta, que algo inesperado aconteceu. A porta da loja se abriu, e uma figura entrou, mudando tudo. A figura que entrou pela porta era uma mulher de aproximadamente 50 anos, vestida com um terno alfaiataria impecável em tom cinza-carvão, cabelos grisalhos presos em um coque elegante e uma postura que irradiava autoridade natural. Ela usava óculos de armação dourada e carregava uma pasta de couro legítimo debaixo do braço. Seus sapatos eram de salto médio, práticos, mas claramente caros, e ela se movia com a confiança de quem estava acostumada a entrar em qualquer ambiente e ser imediatamente reconhecida. A vendedora mais velha foi a primeira a percebê-la. Seus olhos se arregalaram ligeiramente e sua postura enrijecida relaxou de imediato, substituída por uma expressão de surpresa e algo que parecia nervosismo. Doutora Helena, disse ela, com voz súbita e visivelmente mais respeitosa. Não esperávamos a senhora hoje. A mulher, doutora Helena, não respondeu imediatamente. Seus olhos percorreram a cena à sua frente. Os dois seguranças posicionados perto do pedreiro milionário, as vendedoras tensas, a mulher de branco observando com interesse, e no centro de tudo o homem de roupas sujas que estava claramente prestes a ser removido à força. Ela franziu levemente o senho. O que está acontecendo aqui? Perguntou com voz calma, mas que carregava um peso inegável. A vendedora mais jovem se apressou em responder, seu tom mudando instantaneamente para algo defensivo e, ao mesmo tempo, deferente. Doutora Helena, tivemos uma situação. Este homem entrou na loja e... Bem, ele não se encaixa no perfil de nossos clientes. Pedimos que se retirasse, mas ele recusou. Acabamos de chamar a segurança para escoltá-lo. Doutora Helena caminhou lentamente em direção ao grupo, seus olhos agora fixos no pedreiro milionário. Ela o observou por um longo momento. As roupas manchadas, as botas pesadas, as mãos calejadas. Sua expressão era indecifrável. O pedreiro milionário a olhou de volta. Havia algo em seus olhos, um reconhecimento talvez, ou uma resignação de que mais uma pessoa estava prestes a julgá-lo pela mesma medida superficial. Ele fez alguma coisa? Perguntou doutora Helena, sem desviar o olhar do pedreiro milionário. A vendedora mais velha hesitou. Bem, ele estava olhando as vitrines, de forma insistente. E quando sugerimos que procurasse outra loja mais adequada ao seu nível, ele se recusou a sair. Olhando as vitrines, repetiu o doutor Helena, lentamente. E isso é um crime? O silêncio que se seguiu foi denso. A vendedora mais jovem trocou um olhar desconfortável com a mais velha. Não, mas... Doutora Helena, a senhora sabe que mantemos um padrão aqui. Este homem claramente não tem condições de comprar nada. Ele está sujo, mal vestido e... E o quê? Interrompeu doutora Helena, virando-se agora para encará-la diretamente. E, portanto, não merece ser tratado com respeito básico? A vendedora emudeceu. A mulher de branco, que tinha estado tão confiante momentos antes, deu um passo para trás, sentindo a mudança no clima da sala. Doutora Helena voltou sua atenção para o pedreiro milionário. O senhor veio aqui para comprar algo? Perguntou ela, com voz gentil, mas direta. O pedreiro milionário hesitou. Ele tinha ouvido essa pergunta antes, nas últimas horas, mas sempre acompanhada de descrença e desdém. Desta vez, porém, soou diferente. Soou genuína. Sim, respondeu ele com a voz ainda baixa. Vim comprar um presente. Doutora Helena assentiu lentamente. Para quem? Ele engoliu em seco. Sentiu um nó na garganta, não por medo ou vergonha, mas porque aquela pergunta tocava em algo profundamente pessoal. Para minha filha, disse ele. Ela se formou em medicina. Está de aniversário hoje. As palavras pairaram no ar. Simples, honestas, carregadas de um orgulho paterno que ninguém ali tinha se dado ao trabalho de investigar.
Doutora Helena permaneceu em silêncio por um momento, estudando o rosto do pedreiro milionário. Havia algo em seus olhos, uma emoção que ela não expressou em palavras, mas que estava claramente presente. A vendedora mais jovem tentou retomar o controle da situação. Doutora Helena, com todo respeito, este homem não demonstrou capacidade de... Silêncio, disse doutora Helena, sem levantar a voz, mas com uma firmeza que cortou a frase pela raiz. Ela voltou-se para os seguranças. Vocês podem se retirar. Não há nenhuma situação aqui que precise de intervenção. Os seguranças trocaram olhares incertos. O mais alto começou a falar. Mas, senhora, fomos chamados porque... E agora estão sendo dispensados, interrompeu doutora Helena. Não há nenhum problema aqui. Podem ir. Eles hesitaram mais um momento, mas então assentiram e saíram da loja, a porta de vidro fechando-se silenciosamente atrás deles. A mulher de branco estava visivelmente desconfortável agora. Ela olhou para as vendedoras, esperando algum tipo de apoio, mas ambas estavam paralisadas, sem saber como reagir. Doutora Helena caminhou em direção ao balcão e pousou sua pasta sobre ele com um gesto decidido. Alguém quer me explicar, disse ela, com voz controlada, mas fria. Por que um cliente foi tratado desta forma em uma loja que representa minha empresa? A vendedora mais velha empalideceu. Sua... empresa? Sim, respondeu doutora Helena. Sou a proprietária desta rede de lojas e estou absolutamente horrorizada com o que acabei de presenciar. O choque foi instantâneo. A vendedora mais jovem deu um passo para trás, sua mão voando para cobrir a boca. A vendedora mais velha ficou pálida, seus olhos arregalados em pânico. A mulher de branco, percebendo que tinha se posicionado do lado errado da situação, começou a recuar discretamente em direção à porta. Doutora Helena não prestou atenção nela. Seus olhos estavam fixos nas vendedoras. Vocês julgaram este homem baseadas unicamente em sua aparência. Assumiram que ele não tinha dinheiro. Assumiram que ele era uma ameaça. Trataram-no como um criminoso simplesmente porque suas roupas estão sujas de trabalho. Nós apenas tentamos manter o padrão da loja, gaguejou a vendedora mais velha. O padrão da loja, repetiu doutora Helena com desprezo evidente, não é exclusão, não é preconceito, e certamente não é humilhar pessoas que vieram aqui de boa fé. Ela virou-se para o pedreiro milionário e sua expressão se suavizou. O senhor disse que está procurando um presente para sua filha. Ele assentiu, ainda processando tudo o que estava acontecendo. Sim, ela sempre quis uma bolsa de uma marca específica. Vi na vitrine quando entrei. Doutora Helena olhou para onde ele apontava. A bolsa de R$ 45.000. Aquela ali? Sim. Ela assentiu e voltou-se para a vendedora mais jovem, que estava visivelmente tremendo. Retire a bolsa da vitrine, ordenou ela, e prepare o embrulho mais bonito que temos. A vendedora hesitou, seu rosto uma máscara de confusão e medo. Mas, doutora Helena... Agora, disse doutora Helena, com um tom que não admitia discussão. A vendedora se apressou em obedecer, seus dedos trêmulos abrindo a vitrine e retirando cuidadosamente a bolsa. Doutora Helena voltou sua atenção completamente para o pedreiro milionário. Ela o observou por um longo momento, e então algo inesperado aconteceu. Ela estendeu a mão. Meu nome é Helena Carvalho, e peço sinceras desculpas pelo tratamento que o senhor recebeu aqui. O pedreiro milionário olhou para a mão estendida. Era a primeira vez, desde que entrara na loja, que alguém o tratava como um ser humano digno de respeito. Lentamente, ele estendeu sua própria mão, suja, calejada, manchada de trabalho, e apertou a dela. Roberto, disse ele com voz embargada. Roberto Silva. E naquele aperto de mão, algo fundamental mudou. Mas a história ainda não tinha terminado, porque havia algo sobre Roberto Silva que nem mesmo doutora Helena ainda sabia. A vendedora mais jovem retornou com a bolsa cuidadosamente embalada em papel de seda preto, colocada dentro de uma caixa rígida com o logotipo da marca em relevo dourado. Suas mãos ainda tremiam levemente enquanto ela depositava a caixa sobre o balcão de mármore, evitando olhar diretamente para Roberto. Doutora Helena observou o processo com atenção,
certificando-se de que cada detalhe estava sendo tratado com o cuidado adequado. Ela então se virou para Roberto, com uma expressão que mesclava profissionalismo e uma gentileza genuína. A bolsa está pronta, Sr. Roberto. Minha equipe vai processar o pagamento agora. Roberto assentiu lentamente. Ele colocou a mão no bolso de sua calça de trabalho, ainda manchada de cimento, e retirou uma carteira de couro gasto com vincos profundos marcados pelos anos de uso. A carteira parecia tão comum, tão simples, que a vendedora mais velha não conseguiu disfarçar uma expressão de dúvida. Ele abriu a carteira e, de dentro dela, retirou um cartão. Não era um cartão qualquer. Era negro, com detalhes em prata, sem números visíveis na frente. O tipo de cartão que apenas clientes de altíssimo patrimônio possuíam. Um cartão Black, reservado para contas com valores que começavam na casa dos milhões. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A vendedora mais jovem olhou para o cartão, depois para Roberto, depois novamente para o cartão. Sua boca se abriu levemente, mas nenhum som saiu. A vendedora mais velha ficou completamente imóvel, seu rosto perdendo ainda mais cor. A mulher de branco, que tinha tentado discretamente se afastar em direção à porta, parou no meio do caminho. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer o tipo de cartão que Roberto segurava. Doutora, Helena observou tudo com uma expressão neutra, mas havia algo em seus olhos. Uma satisfação silenciosa, talvez, ao ver a revelação se desenrolar. Roberto estendeu o cartão em direção à vendedora mais jovem, que hesitou antes de pegá-lo, como se estivesse tocando algo sagrado ou perigoso. Pode processar o pagamento, disse ele, com a mesma voz calma que usara desde o início. A vendedora levou o cartão até a máquina com mãos trêmulas. Ela inseriu o valor, R$ 45.000, e passou o cartão. A máquina processou por alguns segundos que pareceram eternos. Então, um bip confirmou a transação. Aprovado. A vendedora olhou para a tela, piscou várias vezes e então olhou novamente para Roberto. Seu rosto estava vermelho, uma mistura de vergonha e choque. Doutora Helena cruzou os braços, observando a cena com interesse crescente. Senhor Roberto, disse ela, com um tom que carregava curiosidade genuína. Se não for indiscrição, posso perguntar a que o senhor se dedica? Roberto pegou o cartão de volta, guardou-o cuidadosamente na carteira e então olhou para a doutora Helena. Havia algo em seus olhos agora. Não era triunfo, não era vingança. Era apenas uma calma resolução de finalmente revelar algo que tinha guardado em silêncio. Sou pedreiro, disse ele simplesmente. A confusão foi imediata. A vendedora mais velha franziu o senho, claramente tentando conciliar a profissão com o cartão Black, que acabara de processar um pagamento de R$ 45.000, sem hesitação. Roberto continuou com voz ainda baixa, mas agora com um peso diferente. Trabalhei como pedreiro durante 42 anos. Comecei aos 15, carregando tijolos em obras. Aprendi o ofício com meu pai. Passei décadas sob o sol misturando cimento, erguendo paredes, moldando estruturas. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo a loja luxuosa ao seu redor. Há 25 anos consegui comprar minha primeira betoneira. Depois um caminhão. Montei uma pequena empresa de construção. Trabalhei sem parar. Cada centavo que ganhava, eu reinvestia. Comprei terrenos quando ninguém queria. Construí prédios em bairros que estavam começando a crescer. A mulher de branco estava agora completamente paralisada. Seu rosto, uma máscara de horror crescente, ao perceber a magnitude de seu erro de julgamento. Roberto continuou, sua voz mantendo aquele tom sereno, quase melancólico. Hoje sou dono de uma das maiores construtoras do estado. Tenho mais de 20 empreendimentos em andamento. Emprego mais de 1.000 pessoas. Ele olhou diretamente para a vendedora mais velha. Mas nunca deixei de ser pedreiro. Ainda visito cada obra. Ainda visto minhas roupas de trabalho. Ainda sujo minhas mãos de cimento. Porque foi isso que me trouxe até aqui. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de um constrangimento tão denso que parecia sugar o ar da sala. Doutora, Helena observava Roberto com uma expressão que misturava respeito e algo mais profundo. Uma compreensão de que estava diante de alguém extraordinário, não por sua riqueza, mas por sua jornada.
A vendedora mais jovem tinha lágrimas nos olhos. Ela abriu a boca como se fosse falar, mas Roberto levantou a mão gentilmente, silenciando-a. Eu não vim aqui para humilhar ninguém, disse ele. Vim comprar um presente para minha filha. Ela se formou em medicina. Foi a primeira da família a entrar numa universidade. Trabalhou de dia, estudou de noite, lutou contra tudo e todos que disseram que uma garota da periferia nunca chegaria lá. Sua voz tremeu levemente, carregada de emoção. Hoje ela faz aniversário. E eu queria dar a ela algo especial, algo que representasse tudo o que ela conquistou. Algo que dissesse: você merece o melhor. Ele pegou a caixa com a bolsa do balcão, segurando-a com cuidado. Mas quando entrei aqui, continuou ele, olhando ao redor, fui tratado como se fosse lixo, como se meu dinheiro não valesse nada porque minhas roupas estão sujas, como se eu não merecesse sequer ser ouvido. A vendedora mais velha começou a chorar silenciosamente. A mais jovem tinha o rosto escondido entre as mãos. A mulher de branco tentou novamente se mover em direção à porta, mas doutora Helena falou, sua voz cortando o silêncio. A senhora, disse ela, olhando diretamente para a mulher de branco, foi uma das pessoas que mais contribuiu para esta situação deplorável. Sugeriu que este homem estava aqui para fazer algo errado. Pediu que a segurança fosse chamada. A mulher de branco empalideceu completamente. Eu não sabia. Não, interrompeu doutora Helena, com frieza. A senhora não sabia, mas julgou mesmo assim. Condenou um ser humano baseada exclusivamente em sua aparência. Ela voltou-se para as vendedoras. E vocês duas, disse ela com voz grave. Vocês que deveriam representar os valores desta empresa, trataram um cliente pagante com desprezo e discriminação. Chamaram a segurança para expulsar um homem cujo único crime foi entrar numa loja pública. A vendedora mais velha tentou falar, sua voz quebrada. Doutora Helena, nós pedimos desculpas. Nós não... Desculpas não apagam humilhação, disse Roberto com voz baixa, mas firme. Desculpas não devolvem dignidade. Ele olhou para a caixa em suas mãos, depois para a doutora Helena. Muito obrigado pela intervenção, doutora Helena. Se não fosse pela senhora, eu teria sido jogado para fora como um criminoso. Doutora Helena assentiu lentamente. Senhor Roberto, eu é quem agradeço. O senhor me mostrou algo que eu precisava ver. Que por baixo de todo o verniz de profissionalismo que construímos, ainda existe preconceito. Ainda existe julgamento. E isso precisa mudar. Ela olhou para as vendedoras com uma expressão que não admitia contestação. Vocês duas estão suspensas, efetivas imediatamente. Vão receber notificação formal sobre as medidas disciplinares nas próximas 48 horas. O pânico tomou conta de seus rostos, mas nenhuma delas ousou protestar. Roberto respirou fundo. Ele tinha conseguido o que veio buscar, o presente para sua filha. Mas a jornada até ali tinha deixado marcas. Marcas que não desapareceriam facilmente. Ele se virou para sair, a caixa segura em suas mãos, quando doutora Helena falou novamente. Senhor Roberto, posso lhe fazer um pedido? Ele parou, virando-se lentamente. Diga. Se algum dia considerar expandir seus negócios, ou precisar de algum parceiro comercial, eu gostaria muito de conversar com o senhor. Alguém que construiu um império com as próprias mãos, que nunca esqueceu de onde veio, é exatamente o tipo de pessoa com quem eu gostaria de trabalhar. Roberto olhou para ela por um longo momento. Então, pela primeira vez desde que entrara na loja, ele sorriu. Não era um sorriso largo, era discreto, cansado, mas genuíno. Vou considerar, disse ele. E então, carregando o presente para sua filha, Roberto Silva, o pedreiro milionário, saiu da loja. A porta de vidro fechou-se atrás dele, deixando para trás um silêncio pesado, cheio de arrependimento, vergonha e lições que nunca seriam esquecidas. Doutora Helena olhou para as vendedoras, para a mulher de branco que finalmente conseguiu sair sem dizer uma palavra, e então para a caixa vazia na vitrine de onde a bolsa tinha sido retirada. E ela percebeu algo fundamental. O verdadeiro luxo nunca esteve nas vitrines. Estava na dignidade,
no respeito, na capacidade de tratar cada ser humano como merecedor de consideração, independentemente de como estivesse vestido. Roberto Silva tinha ensinado essa lição da forma mais poderosa possível, simplesmente sendo quem ele era.